apresentar o Flávio, que é nosso palestrante de hoje. Ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo também. Atualmente é professor doutor da Universidade de São Paulo e tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em materiais e componentes de construção, atuando principalmente nos seguintes temas: materiais de revestimentos, materiais cimentícios, concretos, fachada, escavações, contenções e fundações. Tem atuado profissionalmente no desenvolvimento de sistemas de monitoramento de ativos urbanos baseados em inteligência artificial e internet das coisas. Eu dou a palavra para o Flávio. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agora o espaço é seu. Obrigado, Letícia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo sim. Legal. Então, eu acho que obrigado pela oportunidade. Eu acho que o resumo que foi colocado no fundo, ele traduz um pouco da tentativa que eu tenho feito ao longo da minha carreira profissional, que é embutir diferenciais nos produtos consumidos, sejam eles através dos materiais. Então, durante a boa parte do tempo, eu acreditava que a gente tinha que embutir tecnologias diferenciais dentro de materiais e componentes, para que a indústria da construção consumisse coisas diferentes. Então, daí está a minha tese de fotocatálica heterogênea, de materiais autolimpantes, aí por diante. E chegou um certo momento que eu comecei a achar que a gente precisava criar uma área diferente da engenharia civil. Diferente no sentido de que ela ainda não tem sido completamente abordada, ou adequadamente abordada. Então, eu saí do meu ambiente de trabalho, deixou de ser laboratório e passou a ser a cidade. Com algumas premissas. Então, pegando bem direitinho, eu estou dentro da USP, né? Sou professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Universidade de São Paulo. Comecei com um grupo de pesquisa, um grupo de desenvolvimento da Universidade de São Paulo, por meio da Fundação para Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, a FTTE. Esse grupo se denominava Geovista. A Geovista, depois de um tempo, virou uma empresa, o CNPJ, e hoje o nosso modelo de negócio é ter parcerias, mas a Geovista em si, ou esse grupo aqui em São Paulo, hoje nós já somos, eu estava até contando aqui, já somos 68 profissionais. Então, são 68 pessoas que não tem mais muito a ver com o grupo de pesquisa, então são todos funcionários, aquele negócio CLT, aquela coisa toda. Dos 68, nós temos 60 que são, a gente considera especialistas, mas são formados. Tem 4 doutorandos, fazendo doutorados aqui atualmente. Nós temos mais de 15 mestres aqui dentro. Nós temos mais de 6 mestrandos, aí por diante. É aquele jeito tradicional de você sair do mundo universitário, do mundo do laboratório, para o mundo de empresa. Mas nesse caminho a gente tem uma visão muito clara de que temos que unir 2 especialidades, que é denominada aqui como pessoas ou especialistas da virtualidade, e aí muito aí são engenheiros da computação, cientistas da computação, cientista de dados, sistema de informação, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, e com o pessoal que gosta mais da realidade, que precisa mais ou menos tocar nas coisas, que são basicamente engenheiros civis, engenheiro elétrico, algum tipo de engenheiro elétrico a gente tem aqui, mas basicamente é engenheiro civil, engenheiro mecânico e arquiteto. Então, é a união dessas 2 classes ou características profissionais que faz a Geovista. O que é que a gente faz efetivamente? Então, se você olhar na parte da esquerda aí, a gente faz 4 coisas. A gente faz hardware, a gente faz software, então a gente faz o código de processamento, então a gente faz aquele desenho de placa. Nós não somos integradores, a gente não
une diversos hardware para produzir um device dedicado. Não. A gente faz hardware mesmo, a gente solda, a gente faz a placa de circuito impresso, bota resistor, capacitor, aí por diante. A gente faz códigos, então esses códigos, aí a gente está falando de como transmitir dados, como recepcionar dados, banco de dados, integração de sistemas, API para lá, web service para cá. Esses dados eles são processados e aí eles se transformam em relatórios. Esses front-end da vida, a gente tenta fazer os mais amigáveis possíveis. Desde muitos clientes gostam da plataforma Microsoft, então a gente usa muito o Power BI, mas a gente não tem ligação nenhuma com nenhuma dessas empresas, nenhuma ligação não. A gente não tem acordo com nenhuma empresa grande, então a gente usa a plataforma Microsoft, a gente usa a plataforma Oracle, a gente usa o AWS da Amazon, a gente usa a Google e aí por diante. E o que é mais importante, o que é o nosso diferencial, gente, é que a união do engenheiro elétrico, ou a parte da engenheiro da virtualidade, com o engenheiro da realidade, a gente consegue interpretar o que aquele sinal elétrico, basicamente, sinais elétricos medem corrente, tensão e diferença potencial. Basicamente é isso. E aí você muda a frequência, aquisição, aí por diante. Mas o que significa a alteração desses sinais elétricos na interpretação dos fenômenos físicos? Seja ele na irregularidade do pavimento, seja ele na iluminância, seja ele no deslocamento de um talude. Então, com esse pano de fundo, o que é que a gente promove para os clientes? Ou tenta comercializar, né? Para a parte de pavimentos, a gente vê irregularidade longitudinal do trecho e a presença de singularidades. E aí você vê, entre parênteses, a tecnologia básica disso. Então, a gente usa visão computacional e dispositivos de internet das coisas. A sinalização vertical e horizontal, sinalização de trânsito mesmo, placa e pintura do chão, de pedestre, de faixa de pedestre, de lombada e por diante. A gente faz por meio de IA, cadastramento e conservação. Conservação é se tem algum dano nessa sinalização. Em ativos urbanos, a gente vê muito a presença dos ativos urbanos, o estado de conservação, também por visão computacional. E aí, quando eu falo de visão computacional, eu não estou só fazendo uma determinada linha de pesquisa, segmentação semântica, redes convolucionais. A gente usa tudo isso, tá? Para árvores ou sistema de árvores urbanos, tem um trabalho grande de cadastro, acompanhamento geoespacial, então a gente considera a árvore um objeto que tem dimensões, então a gente precisa medir as coisas, e a gente vê alterações de comportamento ao longo do tempo. A iluminação pública, a gente vê muito, atualiza o cadastro, vê qualidade de área, e principalmente a presença de interferências, traduzindo bem direto, onde as árvores atrapalham a iluminância. A gente vê a parte de zeladoria urbana, disposição irregular de entulho, lixo, e também sacos de lixo, aí por diante. Aí você relaciona isso com os planos de trabalho, onde tem que tirar lixo, se bateu, se não bateu. E aí as novas coisas que a gente está fazendo, áreas de risco, a gente fez tem o hardware, né, fazer monitoramento continuado de taludes, saldo estrutural de pontes de obra de arte também, que isso é um pouco diferente do que a gente vê, e drenagem urbana. Eu vou explorar cada um desses, mas só para vocês verem como o nosso ambiente é a cidade. Então, qual é a nossa premissa, né, para que essas coisas aconteçam? Porque, conceitualmente, isso é o que todo mundo, ou todo gestor, sempre quis. O que é que a gente faz, gente? Então, nosso processo é de uma aquisição descentralizada. O que é isso? A engenharia civil, ela sempre se caracterizou por ter que se deslocar até o paciente, até o objeto que ela quer avaliar. Porque a gente não consegue trazer uma rua para o laboratório, para o consultório, para onde quer que seja. Então, mesmo que a gente vá trazer uma parte, a gente tem que deslocar uma equipe para tirar um testemunho, aí por diante.
Então, a gente não quer isso. A gente quer um monitoramento continuado. Então, a gente precisa que a aquisição de informação seja descentralizada, que os movimentos da própria cidade, que o uso da cidade, seja suficiente para gerar informação sobre a própria cidade. No fundo, eu tenho que monitorar aquilo que usa a cidade. E é nesse sentido que a gente desenvolve processadores ou sistemas de aquisição de dados que eles podem ser instalados em qualquer veículo, em qualquer pessoa. A gente usa veículo porque eles rodam muito. E para que eles rodem muito sem precisar de veículos dedicados, e aí a gente aumentar o deslocamento da cidade, que a gente não quer isso como premissa, a gente bota isso em veículos de Uber e táxi. Então a gente bota dispositivos menos precisos, vamos dizer assim, mas que eles conseguem passar pelo objeto que eu quero avaliar de maneira contínua. Traduzindo, para eu saber, quando eu estou usando a cidade, para eu mapear a quantidade de buracos, eu posso ir andando nas cidades, eu posso ir com moto, eu posso fazer sistemas colaborativos, como tem muitos aí, em que você tem apps que reportam, e cada um deles tem vantagem e desvantagem. Os sistemas colaborativos, eles têm uma característica, pelo menos têm tido característica grande, que eles dão voz a quem já tem voz. E traduzindo, quem mais precisa do Estado para resolver problemas não encontra microfone para suas demandas. Então, na hora que eu boto isso em sistemas de Uber Táxi, a gente pode fazer de um jeito que é gravar. Então, bota um cara de câmera, vai filmando, depois você processa centralizado, mas aí você tem um problema de transmissão de dados. Então, é por isso que a gente acredita muito no que a gente chama de processamento embarcado. Então, dentro da nossa premissa, a gente aquisita de maneira descentralizada, a gente processa de maneira nos próprios dispositivos aquisitores de informação, mas a gente processa de uma maneira menos precisa, porque os processadores são mais simples. Então, a gente transmite o dado previamente processado e aí a gente interpreta de maneira centralizada. Então, o pano de fundo dos nossos sistemas é esse. Tá? E aí é mostrando. Então, a gente não filma. Isso é só um ilustrativo de um trabalho que a gente está fazendo em Recife, lá há bastante tempo, que a gente bota... esse aí são redes convolucionais, que são embarcadas em veículos, né, em Uber e táxi, e aí eles vão identificando coisas, e para cada objeto, para cada cidade, diz, eu quero identificar onde tem o poço de visita, a boca de lobo, a árvore, o poste, a placa, o buraco, a fissura longitudinal e a fissura transversal. Como a gente usa o movimento da própria cidade, você precisa ver isso. Então, quando você tem trânsito, você perde muita coisa. Porque na hora de você passar um buraco, tem um carro em cima, tem uma placa em cima, tem gente. Então, dentro da nossa premissa, é que a gente tem que passar muitas vezes pelo mesmo lugar. Isso é um pouco, gente, o que a gente sempre usou para estudar matemática, para estudar cálculo. Então, a gente estudava muito exercício parecido, para na hora de chegar na prova, a gente ter alternativas de resolução já previamente definidas. É isso que a gente usa. Então, a gente dimensiona a quantidade da frota, a quantidade de veículos, para que a gente rode, no mínimo, 10 vezes a malha viária da cidade. E aí, depois que a gente olha, a gente vai ver muitas vezes a mesma coisa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Isso é um exemplo lá de Recife, que a gente diz, diz aí onde tem um buraco. Aí você diz aqui, tem um buraquinho aqui, tem buraquinho, que foi detectado da última vez, dia 23/6, e aí diz o endereço, o ID, aí por diante. E aí você transfere isso para os sistemas gerenciais da municipalidade, né, das prefeituras, e aí eles emitem ordem de serviço.
Mas na hora que eles fazem isso, a gente faz um pin nesse lat long e toda vez que a gente passar por esse local, a gente começa a verificar se aquele tapa-buraco, aquele gasto da sociedade para recuperar um defeito, ele tem se mostrado eficiente ou não. E o que é que a gente vê? É que a vida de um buraco, de uma singularidade, é muito simples. Ela é uma fissura que chega à época de chuva, vira um buraco, que vira uma recomposição asfáltica, que com o tempo vira um novo buraco. Então, a gente une essas coisas com visão computacional e sensores inerciais para poder a gente ver coisas. E aí, na hora que a gente dominou essa técnica de redes convolucionais, a gente fez, poxa, vamos ver outras coisas. Aí a gente começou a procurar entulho, saco de lixo, grama na sarjeta, copa de árvore, e aí por diante. É outro tipo de rede neural. É o que a gente chama de segmentação semântica. Mas a lógica é a mesma. É câmerazinha com processador embarcado, em que a gente identifica, só que para ser eficiente para o município, a gente tem que fazer reporte diários. Então a gente se liga todos os dias, ele faz o reporte das últimas identificações do que quer que seja. Aqui eu estou mostrando para vocês na cidade de São Paulo, que a gente tem um contrato já há bastante tempo, dos entulhos identificados do dia 1 de setembro desse mês ao dia 17 de setembro desse mês. Na verdade, foi até o dia 16, porque 17 a gente não tinha, a gente só processava à noite, peguei até o dia 16, e aí já tinham sido identificados e geolocalizados, então a gente manda para eles a foto, quando foi tirada, aí por diante, de cada detecção. E aqui em São Paulo, vocês podem ver, tem distribuição em todos os lugares, mas a gente já detectou esse mês mais de 1.200 disposições irregulares de entulho. Então, isso é uma coisa muito dinâmica. E por que eu, resgatando lá, por que isso é um pouco diferente? Porque esse mecanismo de você monitorar continuamente a cidade, ele era feito pela divisão administrativa dos municípios, sejam elas subprefeituras, regionais, cada cidade tem um nome qualquer que seja. Recife tem 6 regiões administrativas, São Paulo tem 32 subprefeituras, Curitiba tem 8 regiões, divisões, lá qualquer da vida, Brasília tem 9 ou 12. Tem as regiões administrativas, que no fundo era para botar o olho do administrador mais próximo das possibilidades de demanda. As cidades ficaram muito grandes, então esse mecanismo tradicional tem se mostrado insuficiente. Então a gente precisa de sistemas mais modernos para fazer isso. Só que quando a gente faz isso, gente, começa a ter problemas práticos, né? Como que o setor público contrata? Porque os sistemas tradicionais de contratação, 8666, 14133, 3303, qualquer que seja, eles não preveem o setor público contratar inovação tecnológica. No fundo, o setor público contrata coisas que já são de conhecimento, que estão baseadas em tabelas de composição, e aí por diante. Tem uma coisa bem prática que é, quando você desenvolve uma coisa, você precisa de um processo de concorrência, como a Letícia fala muito bem, livre concorrência, aí por diante. Você precisa de mais empresas para concorrer por aquele objeto. E aí tem 3 empresas que conseguem orçar isso. E aí vem uma pergunta enorme, que é como garantir que o preço que você está cobrando é adequado para a administração pública? Essas perguntas não têm muita resposta, mas criaram-se alternativas. Então, um deles é o Marco Legal das Startups, que eu estou mostrando para vocês. A cidade de Porto Alegre acabou de lançar, no dia 11 desse mês, desafios tecnológicos, e eles têm 2 desafios tecnológicos ligados a limpezas urbanas. Aqui, então, aqui. O primeiro desafio é a implantação de solução tecnológica via web e de monitoramento por GPS, que possibilita o rastreamento em tempo real das equipes de limpeza. Então, no fundo, a cidade de Porto Alegre, o município de Porto Alegre,
graças ao seu secretário, professor da URGS, grande professor Luiz Carlos Gorim, uma pessoa muito diferente, pessoa que acredita em mais de processos inovadores. Então, ele conseguiu lançar esse desafio tecnológico, que no fundo significa assim, a cidade de Porto Alegre sabe que não existe uma solução pronta para isso. E aí ele quer contratar uma interrogação. E ele topa, tem sucessos. Isso é uma alternativa para as soluções inovadoras, que foi o caso da cidade de Recife, que lançou no ano passado, no 2021, o desafio EITA, que significa aí Esquadrão para Inovação e Transformação Aberta, que tinha os 6 desafios. O desafio 3 era como identificar, monitorar de maneira escalável e em tempo real os defeitos do pavimento da cidade. Então, isso é um jeito que pode contratar, mas vocês veem que esses contratos têm uma série de limitações. Eles estão limitados a 8 milhões de reais em 5 anos, ou seja, 1 milhão e 600 reais por ano, que muitas vezes são incompatíveis ou são baixos frente aos desafios. Mas do que a gente faz efetivamente, e eu deixei isso no meio para vocês verem como a gente desenvolveu uma coisa, a gente ganha esses desafios, participa, tudo, mas como é difícil. Do jeito que a gente faz, de sensor embarcado para identificar coisas ligadas à cidade, com processamento parcialmente embarcado, a gente conhece poucas iniciativas do mundo. Com destaque, e aí eu gosto sempre de falar, da alemã Vialytics, que é uma empresa muito bacana, da empresa canadense, do Iris Group, que é bacana, e para coisas muito ligadas a asfalto, basicamente, a gente está falando aí de identificação de singularidades, bem traduzindo, é buraco, tá, gente? Aí tem iniciativa do Japão, da Itália, da Dinamarca, aí por diante. Mas que a gente saiba essa coisa de unir sensores inerciais com visão computacional, com processamento embarcado, com sensores de baixo custo, tem muito pouco no mundo todo. No mundo todo. Por exemplo, o Iris Group, a gente considera uma solução muito decente, nós consideramos que a nossa tem algumas vantagens, mas não tem dúvida que ela é muito legal, ela é base NVIDIA, a Jetson da vida, a gente conhece todo o sistema, ganhou em 2021 o Prêmio Mundial de Inovações na área de infraestrutura de pavimento, sabendo que a gente já tinha aplicado isso no município de São Paulo desde 2019. Tá? Vou falar agora, entrar um pouquinho das tecnologias em si. Então, para asfalto especificamente, para pavimento especificamente, o que a gente faz a gente une os sensores inerciais, faz uma correlação, sensores inerciais instalados em frota descentralizada, em Uber e táxi. Para vocês terem noção, aqui em São Paulo nós rodamos, no mês passado, 181 mil quilômetros. Isso fez com que nosso banco de dados crescesse 1 bilhão e 600 milhões de linhas. Isso dá 800 linhas por segundo. Então, para quem trabalha com Excel, esqueça Excel, a gente preenche uma tabela de Excel a cada 2 minutos, com todos os campos. Então, a gente claramente não trabalha com isso, por isso que a gente trabalha com banco de dados grande. No Brasil todo, nós percorremos, mês passado, todas as cidades, né? 325 mil quilômetros. Para vocês terem noção, a costa do Brasil tem 8 mil quilômetros. São Paulo tem 17 mil quilômetros de malha viária. Recife tem 4.500 quilômetros de malha viária. Então, a gente coloca isso nos Uber e táxi, eles andam, e aí a gente encontrou uma correlação entre os resultados dos sensores inerciais e o Índice Internacional de Regularidade, o IRI, em que a gente faz ajuste instantâneo no processamento, com o tipo de veículo, no fundo, com o histograma da distribuição das acelerações da gravidade, principalmente no eixo Z, e com a velocidade longitudinal do veículo. Então, a gente tem curvas de regressão. E isso tudo, gente, é importante falar. Todas essas coisas são baseadas em pesquisas que começaram em programas de mestrado. Então, uma parte disso aí está lá no mestrado do engenheiro Márcio Paixão.
Então, boa parte das curvas de correlação desse sistema de aquisição, que a gente chama de Geobox, com o sistema tradicional de avaliação do índice internacional de irregularidade, tanto o Merlin quanto o barra laser. Visão computacional, aí é só 2 imagens, então a gente usa câmerazinha de baixo custo instalado no para-brisa do veículo e processadores pequenos, então a gente está falando de processadores aí com menos de 5 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura, eles ficam dentro dos veículos, e aí a gente imputa neles as redes neurais com baixo threshold, então a gente diminui a certeza, porque a capacidade de processamento é pequena, para identificar as coisas que nós queremos naquele município. Que nós queremos, basicamente, aquilo que a gente é contratado. Sejam elas fissuras, sejam elas placas. E aí a gente tem que ter uma briga grande entre qualidade de imagens, quantos DPIs, quantos pixels por inches da vida, quantos pixels a gente tem em cada imagem, que no fundo é o tamanho de imagem, e quantos frames por segundo. Então, quantas imagens eu processo individualmente a cada segundo. Porque a gente avalia, diz, em cada imagem eu digo, aqui tem buraco, aqui tem buraco, aqui tem buraco, aqui tem buraco. E aí, a máquina diz, ó, parece que aqui tem um buraco. Então, ela marca. Lat long, quanto mais frame por segundo e quanto mais resolução, mais necessidade de armazenamento e mais capacidade de processamento é necessário. E aí a gente pode transmitir isso para o 4G, 5G, aí por diante. Rede internet das coisas não funciona. Rede internet das coisas funciona só para o TXT, porque ele tem baixa quantidade de informação. Mas para a imagem a gente tem que usar 4G, 3G ou Wi-Fi mesmo. E aí a gente transmite e a gente tem um segundo estágio de processamento, em que a gente tem que reprocessar isso com thresholds mais adequados. Aí a gente aumenta o F1 score, a gente aumenta a acurácia das matrizes de confusão que a gente usa nas redes neurais. E aí a gente tem que agrupar, porque a gente vê muitas vezes o mesmo buraco. Então a gente tem que agrupar. Então a gente pega a cidade, segmenta em trechos de 10 metros. Então no fundo a gente diz, ó, tem um buraco aqui em trechos de 10 metros. Então você vê, deixa eu voltar aqui para essa imagem de Recife. É muito legal isso aqui. Então, Recife... tá aqui, desculpa. Aqui vocês veem que nessa imagem de cima, a gente mostra que tem 2 buracos, mas a gente só marca um trecho de 10 metros que tem buraco. Tá? Até porque o processo de execução, às vezes ele une os 2 buracos. Isso depende das diretrizes do município. Então, quando você tem 2 buracos com menos de 5 metros na cidade de São Paulo, você une para fazer uma mesma recomposição asfáltica. Isso tudo depende de cada município. Então, voltando. Então, depois que a gente faz isso, a gente processa as informações e aí gera relatórios. Esses relatórios a gente tem filtros de espaço. Aí vocês estão vendo na cidade de Recife, filtros de bairro. Aí tem em cima tem filtros de objeto, que é que eu quero ver, se é buraco, aí por diante, e filtro de tempo. Quando eu estou vendo, onde eu estou vendo e o que eu estou vendo. E aí a gente faz individualização por rua. Então a gente diz, nessa rua Prudente de Moraes, ela tem 1.191 metros, ela tem 190 metros, ou melhor, teve no mês de julho de 2022, 190 metros classificados como regular. IRI regular para a gente é IRI entre 2,4 e 3,6. Em ruim tem 390 metros. Aí a gente está falando IRI de 3,6 a 5. E péssimo tem 600 metros. Aí a gente está falando IRI maior que 5. Na verdade é 5,2. IRI maior que 5,2. Por que é importante essa individualização? Porque com isso a gente consegue ter uma estimativa de quanto recurso é necessário para você exercer uma política pública. Você vê
aqui em São Paulo, os dados do mês passado. Eu fechei isso, o relatório, essa semana. Então, eu segmentei aqui, ó, todas as avenidas de São Paulo, os 17 mil quilômetros de via. Nós temos aproximadamente 3 mil quilômetros de vias que começam com o nome avenida, e tem 12 mil quilômetros que começam com o nome ruas. Dessas 3 mil quilômetros, aquelas avenidas com comprimento, né, com extensão maior que 5 quilômetros, nós temos que 91% tem classificação IRI menor que 2,4, não, menor que 3,6, em 91% da sua extensão. E aí diante. Mas eu queria que vocês prestassem atenção na quinta coluna. A quinta coluna são as ruas com extensão entre 300 e 1.000 metros. Essa classificação viária, ela responde por aproximadamente 53%, 50%, não, 50% não, desculpa, 45% da malha viária do município. Então, dos 17 mil quilômetros, a gente tem aproximadamente 6 mil quilômetros de ruas com extensão entre 300 e 1.000 metros. Essa classificação, essa tipologia de via, é quem está com as piores avaliações ou com as piores irregularidades longitudinais do município. E aí, a gente sempre teve essa dúvida, por quê? Depois de muito estudar, depois de muito olhar dado, a gente chegou a uma conclusão. A gente, junto com a prefeitura, é que os aplicativos de mobilidade deslocaram os eixos, o fluxo de veículos para essa tipologia de via. Aquelas ruas entre bairros começaram a receber um fluxo muito grande, fazendo com que acelerasse demais o processo de degradação. Então, essa tipologia viária apresenta e tem apresentado uma irregularidade longitudinal muito grande, ou seja, é ruim, ela está ruim pra caramba, e ela apresenta um dificultador, que ela é difícil recapear, porque ela é a entrada da casa das pessoas. Mas, a partir do momento que a gente consolidou esse conhecimento, essa forma de olhar para o sistema viário, né, para baixo, digamos assim, para o chão, a gente começou a olhar para cima. Então, a gente fez a mesma coisa para a iluminação pública. Então, nós fizemos no device que a gente faz uma coleta da iluminância, fizemos uma correlação isso com a norma, com a 5101, que especifica qual a iluminância mínima, média e a uniformidade de cada classificação viária em função do tipo de via e do tipo de tráfego, né? Se é pedestre, carro, e do fluxo, se é baixo, médio e alto. E aí, essas coisas andam. Então, a gente saiu de uma avaliação que é a que existe hoje, que é da mão, no decímetro manual, que aqui em São Paulo são feitas avaliações mais ou menos 3 mil postes por mês, para a gente fazer aqui em São Paulo mais ou menos 20 mil postes por dia. Essa é a diferença, gente. O crowdsourcing, que é o que a gente está fazendo aqui na veia, ela é a possibilidade de você ter o termômetro das coisas que acontecem na cidade. E aí a gente classifica se as vias, se aqueles trechos de via atendem a norma ou não atendem, e mais ainda, se a sensação de segurança. E como tem muito engenheiro civil, acredito eu, pessoas ligadas à cadeia, à indústria da construção civil, as parcerias público-privadas, elas necessitam que exista uma coisa chamada verificador independente. Os verificadores independentes são terceira parte, que elas fazem a avaliação sobre o objeto que foi concedido. Os verificadores independentes das PPPs de iluminação pública, que já existem mais de 80 no país, em funcionamento, desde cidades enormes como São Paulo, até cidades pequenas como Caruaru, lá em Pernambuco. Isso está em todo lugar. Que se transformou numa PPP de troca de lâmpada. É legal. Sai de vapor de sódio para LED, bacana, tudo. Mas o que tem que acontecer, gente, é luz na rua e luz na calçada. Sistema de iluminação pública existe para iluminar a cidade. Independente se é vapor de sódio, LED,
ou uma colha que está para chegar. Então, quem começou ganhando foram as empresas de gerenciamento da construção civil, acabou isso. Quem está ganhando as últimas licitações são as grandes empresas de consultoria do mundo. Basicamente, a Ernst, a Price, a Deloitte, aí por diante. Então, ou a gente, na indústria da construção civil, se capacita e enxerga isso como um novo campo, ou a gente vai ser atropelado. Assim como a avaliação viária, ou a gente, engenharia civil, consegue implementar isso e focar muito na interpretação do fenômeno físico, ou não tenho Google, não tenho dúvida que as grandes empresas de computação vão absorver isso. Então, grande empresa, estou falando de Google, estou falando de Amazon, estou falando de Oracle, estou falando de Microsoft. Elas vão fazer isso. Não tenho dúvida disso. Mas depois que a gente saiu de asfalto, foi para a luz, a gente foi para a chuva. Então, a São Paulo chegou para a gente muito claramente e disse, Flávio, a gente precisa de um jeito moderno, a coisa toda, de melhorar alagamento. A gente quer ter menos problemas de alagamento na cidade de São Paulo. E aí a gente foi lá, primeira coisa que a gente fez a partir daqueles mesmos carros que faziam com as redes neurais, que viam as coisas, a gente começou a inferir a rede de drenagem, já que os cadastros, pasmem, não sei se vocês têm noção disso, nenhuma cidade do país tem cadastro bom. Ela pode estar péssimo ou pode estar ruim. Mas nenhuma cidade do país tem cadastro bom no seu subsolo. Então, a gente identificava a boca do lobo e postos de visita. Então, a gente inferiu a rede de drenagem. Só para vocês terem noção, aqui em São Paulo, o que tinha de projeto de rede de drenagem chegava a 1.700 quilômetros. Então, dos 17 mil quilômetros de malha viária, tinham projetos que dividia seção, inclinação, profundidade, material, em 1.700 quilômetros. Quando a gente fez a inferência da rede pela presença de boca do lobo, PV, dentro das bacias hidrográficas, jogando a topografia em cima, ou seja, de cada bacia hidrográfica, sai do ponto mais alto, vai até o corpo hídrico mais baixo, a gente tem hoje 5.500 quilômetros. Então, a gente tem em São Paulo 4.000 quilômetros, 3/4 da rede, que não se tem conhecimento sobre dimensões, profundidade. Aí vem as coisas piores, que raio hidráulico, que é contar livre para escoar água, e principalmente saúde estrutural. Então, São Paulo, a gente teve, no ano passado, mais de 30 ocorrências, obras emergenciais, que uma galeria desabou e com ela veio a rua. E tudo indica que esse número vai crescer, mesmo com todo o esforço que a municipalidade está fazendo. Mas, a partir desse negócio, o que é que a gente fez? Eu vou passar um para frente e volto. Então, a gente fez um sistema computacional, que a gente dividiu a cidade em 6.500 hexágonos, em que a gente fez um IA de séries temporais, é diferente de IA, divisão computacional, mas é um banco de dados grandes, uma visão para o passado, né? Então, a gente pegou nos últimos 10 anos, foi de 2011 até 2022, e atualizado isso, em que a gente dividiu a cidade para cada hexágono desse. A gente colocou as características morfológicas dela. Então, dos 6 hexágonos estão próximos e da bacia hidrográfica. A gente está falando aí de relevo, está falando aí de presença de área permeável e impermeável, e presença de corpo hídrico, presença de rio, córrego e lago. Chuva, então, quando choveu, o histórico de alagamento, em cada pontinho, a gente está falando muito de defesa civil e engenharia de tráfego, companhia de engenharia de tráfego em São Paulo. Os elementos de drenagem que a gente fez com a inferência do nosso sisteminha e com o sistema de manutenção. Isso surgiu, gente, o sistema de São Paulo Urano, que ele existe, ele é interligado com o sistema de previsão meteorológica e ele dá, a cada 10 minutos, a previsão meteorológica atualizada e ele diz qual o quarteirão que tem probabilidade de alagamento. Então, nas últimas chuvas do ano passado, nós acertamos
dos pontos de alagamento, a gente acertou 80% dos pontos que tiveram alagamento, mas a gente errou muito, tem muito ainda para crescer, tem muito ainda para melhorar. Então, nós demos muito falsos positivos, mas foi melhor. Porque isso a gente dava, e aí, semanalmente, a gente sai com locais prioritários para manutenção. É limpeza de boca de lobo, gente. Vamos ser bem sinceros. O que é que fez isso? Eu vou pedir que vocês olhem esse gráfico aqui da direita. Isso é ocorrência e alagamento, tá? Ocorrências reportadas nos períodos chuvosos, 2017, 2018, 2018, 2019, 19 e 20, aí por diante, pela acumulada de chuva nos períodos chuvosos, a gente está falando de dezembro a março. Então, em 4 períodos chuvosos, eles tinham uma relação linear, meio óbvia, né? Que quanto mais chove, mais alagamento tem. Desde que começamos com o Urano, ou seja, priorização dos pontos de alagamento, o perfil de alagamento mudou. Então, o que é que a gente tem hoje? Aparentemente, uma cidade muito mais resiliente, uma cidade em que as ocorrências de alagamento causadas pela imperfeição no processo de manutenção, limpeza de boca do lobo e rede de drenagem, de microdrenagem, aí está falando aí microdrenagem, reduziu bastante. Então, você pega outro período chuvoso aqui em São Paulo, que choveu bastante, mas a gente reduziu em mais ou menos, gente, metade das ocorrências. Isso é muita coisa. Tá certo, ainda tiveram 500 ocorrências, 500 alagamentos, pontos de alagamentos reportados pela CET e Defesa Civil. Mas é muito menor que 1.000. Que se seguisse o padrão anterior, era o que acontecia. Então, a cidade, com obras de macrodrenagem, piscinões, polders, aí por diante, e obras de microdrenagem, manutenção do sistema de microdrenagem, tem se transformado em mais resiliente. Isso só é suficiente? Não, claro que não. Claro que não. Temos que ter investimento em macrodrenagem e a gente tem muito que aperfeiçoar a microdrenagem. E aí tem uma coisa muito óbvia, a gente tem que colocar sensores na rede de drenagem para ver a questão de solapamento, a questão de redução de raio hidráulico, redução de seção para escoar água. Então a gente tem que fazer isso. Só que quando a gente põe sensor enfiado na terra, né, a gente fica com problema de transmissão, mesmo que a gente use rede de internet das coisas, rede LoRa, Sigfox, aí por diante, tanto faz. A gente tem problema de transmissão e tem um problema que é pior ainda, que se chama bateria. Né, porque nossos sensores têm que resistir anos para que ele se torne eficiente. Então, foi a partir dessa lógica, e aí eu estou acabando, não sei nem que hora, eu acho que eu já falei demais, não sei nem que horas são, deixa eu olhar aqui. Estou acabando, tá, gente? Mais 2 slidezinhos eu acabo. Então, a gente fez também um sistema para monitorar para empresas concessionárias de gás, para ver a concentração de metano, e hoje, a concessionária de São Paulo é quem tem o melhor sistema de medição de metano, eu vou falar que é do mundo, tem um pouco de propaganda, mas a gente viu isso na Feira Internacional da Indústria de Gás nos Estados Unidos, recentemente, da água, da American Gas Agency, que a Comgás estava tão orgulhosa do sistema desenvolvido por ela, a gente, que a gente teve um stand para apresentar ao mundo como que é o nosso sistema, de vez de ele ser centralizado, com cromatógrafos, que precisa de veículos dedicados, e aí ele tem pouca abrangência. Hoje, o município de São Paulo, a Companhia de Gás São Paulo, pertencente ao grupo Compaz, ele já tem uma frota muito grande com sensores desse tipo. Em que a gente percorreu todo aquele processo para iluminação pública, para drenagem, tudo isso foi feito para a companhia de gás. Mas uma coisa importante que a gente tem investido muito é que não adianta só a gente identificar. Então, a gente identifica ter um buraco por visão computacional, a gente classifica o buraco, se é superficial ou profundo, a gente acha que tem que medir. E aí, quando ele fala medir, aí nosso ambiente de trabalho, a gente deixa de ser o leito carroçável
e a gente começa a ir para calçadas, que é uma coisa que me impacta muito, porque a gente precisa ter calçadas mais adequadas. Então, a gente está no processo, um esforço grande, e a gente tem, aqui na Geovista, a gente já tem uma solução também embarcada, aquela coisa toda, que para cada imagem a gente já consegue medir as coisas. Por que que a gente não coloca a medição ainda de buraco e aí, consequentemente, a gente vai ter quanto de massa asfáltica seria necessário para fechar aquele buraco? Por um motivo simples. Porque a gente tem medo de como essa informação vai ser utilizada. Já que a gente tem diretrizes que para tapar um buraco, a gente tem que fazer cortes por fora. Então, se você tem um desvio entre o que é previsto pelo sistema e o que é executado, nós temos muito medo de como os tribunais de conta, como os órgãos de controle e fiscalização, e pela lei de acesso à informação, como que a imprensa vai utilizar isso. Traduzindo, se vai ser utilizado isento de superfaturamento. Não é isso que a gente quer. A gente quer que isso aí seja uma ferramenta para dimensionamento de caminhões, para que não falte massa asfáltica no meio do buraco, para que não falte massa de concreto. Então, o nosso processo é identificar, qualificar, medir. Isso está sendo praticado e aí por diante. Dois últimos lados, como falei para vocês. Essa lógica, vocês devem estar se questionando, e a nossa Constituição Civil tradicional. Bem, a gente tem, através do mestrado do Jonathan Zappilli, a gente tem uma ideia de fazer a brita eletrônica, o engrave da vida. A gente sabe que existem já sensores que medem temperatura para fazer maturidade em concreto, aí por diante, de diversas partes do mundo. A gente fez. Então, a gente fez um sensor que a gente acha diferente. A gente acha mais bacana, em que a gente une tanto a resistividade quanto a temperatura, né? Então, a gente usa a resistividade com maturidade. Resistividade é muito bom para as primeiras idades, maturidade é muito bom para acima de 14 dias. Em que, aí vem a grande diferença, a gente quer que isso não precise de mão de obra para posicionar ele. A gente coloque dentro do caminhão de concreto. Então, a gente quer que a brita eletrônica ela custe menos de $5. Meu sonho é que ele custe $2. Hoje, a brita eletrônica custando $9,8. O que é que a gente já fez? Nós já fizemos diversos materiais, a gente tem conseguido transmitir essa coisinha feita já a 24 metros. Nosso erro em relação às informações, ele está em torno de 2%, medindo a 24 metros, com ela estando dentro do concreto com a espessura de 20 centímetros. Então, o nosso sistema hoje, nossa brita eletrônica, que vai ser apresentado no Ibracon, vai ser lá em Florianópolis, professor André. Então, lá no Ibracon, a gente consegue transmitir isso, está transmitindo a 24 metros, para concretos mais densos, concreto com 55 MPa, concreto de 20, a gente já conseguiu calibrar dos dois e com bom sucesso. Então, vocês veem que o meu ambiente de trabalho, ele saiu um pouco do mundo laboratório, mas eu não abandonarei de jeito nenhum o mundo laboratório, materiais cimentícios e a construção civil mais tradicional. Ufa, falei demais. Flávio, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que deu para dar para a gente um panorama gigantesco do que é possível fazer com medição inteligente, com a internet das coisas e com sensores, enfim, isso é uma coisa que está crescendo muito e ainda bem, porque esse tipo de mapeamento só ajuda a gente a descobrir coisas novas e até, enfim, planejar políticas públicas, etc. E aí agora eu quero chamar a Érica para fazer agora a parte das perguntas e respostas. A gente já tem algumas perguntas aqui. Então, Érica, seja muito bem-vinda. Agora o espaço é seu. Olá, Flávia, excelente sua apresentação. E acho que, principalmente, é bom a gente poder ver que no Brasil, a gente está começando um processo aqui que permite a gente ver coisas acontecendo como a gente já vislumbra fora do país, né? Então, quando a gente fala muito em smart cities no Brasil, eu sempre fico um tantinho com o pé atrás, o que é realmente smart, né?
realmente inteligente, num país com tantas dificuldades, tanta diversidade, com dificuldades múltiplas que você deve conhecer bem profundamente. Eu queria que você começasse falando um pouquinho quais são as principais dificuldades que você encontrou nesse processo todo, né, da caminhada aqui, tanto em relação à questão da gestão, que é uma complexidade muito grande pela diversidade do país, né, e também em relação às dificuldades, quais desafios tecnológicos. Vamos lá. Dificuldades internas aí. É mais ou menos igual todo mundo sempre falou, pessoas, não sei o quê. Isso tudo é verdade. Tudo é verdade. E é por isso que a gente acredita, espero que meus amigos aí, tá? A gente acredita muito nos programas de pós-graduação. Então, a gente acredita demais, demais, assim, mestrandos, doutorandos, essas pessoas mais capacitadas é quem efetivamente tem potencial de contribuir. Essa coisa de ser empreendedor por tentativa e erro é um pouco de pedreiro moderno. Tentativa e erro é pedreiro moderno. Sentar na cadeira e estudar, ver possibilidades e identificar dois caminhos com maior possibilidade para ser veloz é que é o nosso foco. Então, voltando, a gente tenta coletar essas pessoas. Então, a gente acabou de contratar 3 geólogos de programa de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos uma arquiteta doutoranda do programa lá da Universidade Federal da Paraíba. Nós temos gente do programa, mestres lá de Brasília. Então, a gente tenta pegar gente boa. Então, para dentro, é isso. Tentar equilibrar aquelas duas vertentes. Então, engenheiro da virtualidade com engenheiro da realidade. Então, tem que equilibrar isso. Então, a parte de desenvolvimento interno aqui tem muito mais gente da área de computação eletrônica. Da parte para fora, para o cliente, é muito mais arquiteto e engenheiro civil. Então, a gente tenta, internamente é isso. E para fora, são aquelas perguntas, né? Como contratar? O como contratar, isso serve para o setor público, que eles têm restrições administrativas, mas serve muito, gente, para o setor privado, tá? Muito, muito. Inclusive as concessionárias. Então, você vê como a gente vive essa dificuldade, Érica. As concessionárias, eu posso ter o melhor sistema do mundo, tanto faz. As concessionárias têm que fazer relatórios para as agências reguladoras, aí está dizendo, tem que ser por barra laser do asfalto. Adianta ele ter um método moderno? Não. Não adianta. As concessionárias chegam para ele e falam, pô, Flávio, eu queria muito. Mas não adianta ele contratar, porque isso, por enquanto, é só custo. Então, tem que fazer um trabalho grande de... assim como o Walter participou, a BCP participou ativamente da norma de desempenho, então os processos de controle não podem ser prescritivos. Isso que a gente acha que a Constituição Civil, a gente sempre fala que é atrasada, que não sei o quê, mas a norma de desempenho é uma coisa moderna demais. Porque ela não diz se tem que ser com parede de concreto, alvenaria. Não. Ela diz, tem que responder a isso. É isso que tem que ser feito, tanto para a agência, quanto para a cidade, quanto para asfalto. Para tudo. Sim. Mas eu me referi, inclusive, em relação às dificuldades com a gestão pública. Você mencionou que mesmo aqueles que querem fazer, tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes até de regulação, né? Ou de estabelecimento de normativa para isso. Né? Você mencionou aqui o EITA de Recife. Ou seja, para aqueles que ainda sequer ainda atinaram um assunto, né? Mas principalmente assim, você traz um arcabouço de informações e como isso é utilizado em termos de resultados. Então, você tem resultados, você traz uma série de dados para esse levantamento, como que eles estão utilizando esses dados? Você está vendo resultados efetivos em relação a isso lá na ponta? E você mencionou, e eu queria saber isso de duas formas. Se eles realmente estão pegando isso,
tomando ações, está virando realmente política pública. E outra em relação à própria, você falou em análise de ciclo de vida, né? Você não pode dizer, por exemplo, uma determinada especificação tecnológica, né? Mas você pode, assim, você tem um arcabouço de informação que te traz toda uma questão assim, poxa, isso aqui está sendo feito, refeito, feito de novo, ou seja, o recurso público está sendo utilizado tantas vezes, o que está sendo feito com essa informação? Como que todo esse dado pode virar algo que seja para discutir efetivamente que a tecnologia construtiva deve ser mudada? Primeiro, assim, existe, por enquanto, o público potencial disso ainda são as grandes cidades. Então, não é que toda cidade não queira, é que quem mais necessita, quem mais tem urgência disso, é cidade acima de 500 mil pessoas, porque você já tem uma massa crítica muito grande, você tem imprensa batendo, e você precisa dar resposta mais rápida. Tá? Nesse tipo de cidade, os gestores são muito preparados. Os secretários, eles são muito... Olha que eu corro aí, eu conheço os secretários de inovação, infraestrutura e zeladoria, né, serviços urbanos, de quase todas as capitais do país. Quase todas. Eu rodo bastante. Eles são muito. Mas uma coisa é eles quererem, achar legal, arruma um jeito de contratar, mesmo que ele diga, poxa, estou apanhando, mas eu não posso contratar por dispensa de licitação, mesmo que esteja previsto em lei, artigo 24, 25 da 8666, artigo 74, 75 da 1473, tanto faz. Tem arcabouço legal, mas não interessa. Se sair na Folha de São Paulo, no Estadão, no Correio Brasiliense, qualquer um deles, dizendo que contratou uma empresa por dispensa, a vida da pessoa vira um inferno. Vira um inferno. Então, assim, em alguns lugares, já saiu, e onde a gente está praticando, já saiu do identificação de problema. Vamos lá. Sempre foi nosso medo. A gente não ser só um gerador de problema. Eu gosto de falar sempre, Érica. Eu estava no município, vou falar, eu gosto deles, lá em Maceió. Aí o secretário de infraestrutura chegou e fez: putz, grilo, se botar isso um bocado de carro rodando, vai aumentar muito a quantidade de buracos na cidade. Aí o secretário da Fazenda, o secretário adjunto, né, o Fabrício, chegou e fez: amigão, deixa eu te falar, o sistema não tem picareta para abrir buraco não, tá? Ele só vai dizer que tem um buraco lá. Então, assim, no fundo, a gente não quer ser só um problema. É por isso que a gente faz um sistema que vai identificar ordem de serviço e acompanhar a execução. E aí acompanha a vida útil daquele negócio. Em São Paulo, especificamente, onde a gente está há mais tempo, né, no município de São Paulo, a gente já participa ativamente, tem participado ativamente do programa de recapeamento. Então, a gente diz nada. A gente fornece subsídios para eles escolherem a rua que vai recapear, onde tem mais buraco, onde tem mais fechamento, cruza com o tipo de via, essa coisa toda. E agora, pelo acompanhamento contínuo, olha que legal, Érica, a gente já viu, e já está tendo praticado agora, que onde tem ônibus grande, não pode mais usar CBUQ faixa 3. Vamos lá, você tem que usar SMA. Teve que usar a massa asfáltica. Porque as ruas que foram recapeadas e tiveram fluxo intenso, principalmente com transporte pesado, estavam apresentando a vida útil muito pequena. Mas isso é possível quando você tem avaliação contínua. Daí, meu amigo Cláudio, uma coisa que eu já discuti muito com o Cláudio, da necessidade do material cimentício ter uma alternativa, um white-top que seja um white-top de verdade. Que vá para 3, 4, 5 centímetros. Porque não adianta a gente querer dizer, naquela tipologia de via, que é na frente da casa da pessoa, que eu vou abrir a caixa para fazer pavimento concreto. Gente, não dá. Porque eu tenho que entrar na minha casa.
Não dá para você abrir a caixa e ficar um mês lá sem conseguir entrar em casa. Não dá. É a cidade que já existe. Então, aí voltando, respondendo. Primeiro os gestores estão preparados. Tem que encontrar gestores que aceitem erros, porque a gente vai errar também. Então, eles têm que ter punch para aceitar erros. Mas os que a gente conhece já estão preparados para isso. O Walter levantou a mão aqui. Bom, Manel, não conhecia a amplitude do teu trabalho, estou impressionado. Fantástico. Nós abrimos aqui no Hub uma linha que a gente chama Gêmeos Digitais, né? E você mencionou a construção civil, você mencionou lá o sensor no concreto. Então, eu queria entender quais são as dicas, vamos dizer assim, que linhas a gente pode percorrer aí nessa, né, entendendo aí o sensor na construção civil. Então, esse é o motivo de eu ter levantado a mão. Agora eu vou fazer duas perguntas que eu poderia ter feito ali no chat, mas vou aproveitar. A gente está falando muito do aumento da temperatura, ilhas de calor. Como é que a gente poderia usar essa tecnologia para medir vou fazer só essa pergunta, para medir essa evolução que nós estamos tendo, né, e o seu reflexo aí, né, nesse fenômeno chamado ilhas de calor? Walter, o gêmeo digital é o sonho de qualquer coisa. E ele só é possível quando você tem monitoramento contínuo das coisas, porque os nossos modelos de predição, eles estão precisando de ajustes. Né? Nossos modelos de degradação, de predição, de evolução, eles estão precisando de ajustes. E a gente, dentro do ambiente de cidades, a gente só consegue fazer esse ajuste de trás para frente, medindo continuamente, entrando novos dados, alimentando novos modelos preditivos. Então, a gente tem que ter um trabalho grande de cadastro, porque esse cadastro é a base do modelo digital, do gênero digital. E aí tem um segundo momento de ajustes de modelos preditivos. A ilha de calor, aí é difícil. Deixa eu contar um exemplo diferente. Que não é calor, é som. O prefeito, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, ele era prefeito de São José dos Campos. E aí, como prefeito de São José dos Campos, a gente tem contrato com São José dos Campos, ele chegou para mim, Flávio, eu quero que você faça, olha que legal, um mapa de ruído sonoro, do ruído urbano. Porque é a partir daí que eu vou desenhar uma política pública. Além da multa, claro. É claro que eu não consegui fazer. É claro não, eu não consegui fazer. Mas... Ainda. Mas ele fez. Eu preciso saber como está a cidade, porque eu já perdi o controle disso da cidade. As coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. E aí a gente, como gestor público, fica muito reativo. Então chega a imprensa batendo, chega um, sei lá, promotor da vida, procurador, nunca sei exatamente o que é um, o que é o outro, dizendo que tem problema, e a nossa resposta básica é, vou verificar. Na hora que eu verifico, que eu faço essa resposta, eu já perdi a narrativa, já perdi a discussão. Porque o assunto já mudou, e eu já saí como perdido. Então, eu acho que a gente ter monitoramentos contínuos, com sistemas ativos incorporados em materiais, para essa coisa toda, pode ser um caminho para a ilha de calor. Mas olha que interessante. A gente, como fala aquela medição contínua de metano, né? Olha que interessante. A concentração de metano na atmosfera tradicional é em torno de abaixo de 2 ppm, 2 partes por milhão. Legal. Então, você vai no Pico de Jaraguá aqui junto, dá 2 ppm, 1,5, a coisa por diante.
Quando você tem vazamento de gás da molécula CH4 lá, você tem concentrações acima de 200. Acima de 700 tem risco de explosão. Quando você tem uma matéria orgânica se decompondo, você vai até 100 ppm. As marginais estão em 50 ppm. Então, assim, existe mecanismo da gente medir continuamente para a gente entender a dinâmica da cidade, e aí pode ser um mecanismo para construir o gênio digital. Mas tem que medir continuamente. Tem que medir. Seja com estações fixas. Então, vamos instalar estações fixas. Walter, é uma loucura. São Paulo, desse tamanho, sabe quantos pluviômetros a cidade tem? Tem 40. É zero. Não é zero, claro. Desculpa, mas é muito insuficiente. E o pluviômetro, aqueles manuais, custa R$200. O melhorzão que transmite não sei o quê, custa R$1.000. É uma bobagem. É uma bobagem. Mas tem que existir uma figura. E aí, se alguém quiser encontrar a empresa disso, é ótimo, tá, gente? Para a gente haver mercado. Para chegar, bater na porta e dizer, secretário, vamos botar 100 pluviômetros e eu mantenho eles funcionando, meu compromisso é manter eles funcionando. Vamos botar a estação meteorológica medindo, para a gente medir as ilhas de calor, para entender o comportamento das coisas. Essas empresas ainda não existem, tá, Walter? Não existem. Porque a área acadêmica, meus colegas da academia, a gente tem muito medo de levar não. Pô, porque eu estudo pra caramba. Eu já provei no laboratório que dá certo. Mas aí vem a pergunta da Érica, a colocação da Érica. Não é dar certo só tecnicamente. É como sair de um resultado qualquer para ser utilizado como política pública. Então aí, Érica, aí eu faltei falar isso. A revisão da portaria que regulamenta o tapa-buraco em São Paulo já incorpora os dados do sistema que a gente criou, que é o sistema Gaia. Diz, ó, para ser aceito o tapa-buraco, quando passar o carrinho, o Gaia só pode dar tal valor. Senão, não vai ser pago. Mas isso é uma construção. Tem um feedback. Tem algumas perguntas, a gente vai ter mais tempo, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui. O Letícia, qualquer coisa, você vai sinalizando, tá? Em relação ao vazamento de água, está se perguntando se a detecção é instalada nos veículos e com que dados, com que frequência os dados são atualizados e se esses alertas poderiam ser disparados. Eu acredito que já esteja acontecendo em São Paulo. Então, não é pelo veículo mesmo ou tem algum outro tipo de sistema de sensor? A gente ainda não faz vazamento de água. Por enquanto, é água de chuva. A minha ideia de vazamento de água é meio loucona. O Marcelo Spock sabe, ele conhece isso aí. Então, mas a minha ideia eu acho que a gente tem um erro no vazamento de água. Primeiro assim, o sistema de vazamento de água, basicamente, ele caminha hoje com dois tipos de sensores. Um é infravermelho de satélite e o outro é perda de carga com pressão. Então, perda de carga com pressão, os sensores não são precisos o suficiente para medir o pinga-pinga. Ele faz grandes vazamentos, que dá perda de carga. E aí, veja, grande vazamento com tubo enterrado, gente. Não precisa, tá? Porque vai lixiviar o pavimento já certo. Vai estar outro problema, né? É outro problema. Isso aí não é o caminho. Mas eu acho que se a gente pensar em um sistema de radiofrequência que usa a água como condutor de informação, vai dar bom. Por enquanto está aqui. Também pergunta o seguinte: se você trabalha com a iniciativa privada e se é possível monitoramento de fachadas, totens luminosos de determinadas características das fachadas em empresas com diversas lojas, unidades pela cidade. Oh, que legal! Eu estou muito em busca do que olhar. Por exemplo, o prefeito de Curitiba, o Greca,
ele falou, chegou para a gente e falou, ó, eu preciso monitorar onde tem pichação. Então, a gente está treinando a rede neural para identificar a pichação. Então, eu não sei se é muito isso, fachada de prédio. Mas iniciativa privada, sim. Sim, a gente tem com as concessionárias públicas, claro, é mais óbvio, então, companhia de gás, companhia de água, de esgoto, aquilo toda, a gente trabalha. Concessionárias de rodovia, a gente trabalha também. E a gente está indo com a iluminação pública, as concessionárias de iluminação pública. Para a construtora, não. Até porque aquele nosso sensorzinho para concreto, a gente ainda está em fase protótipo, a gente ainda está querendo acreditar nele. Então, os sensores que vocês utilizam hoje, você falou em sistemas colaborativos, é basicamente Uber, é um sensor nos carros. O sistema colaborativo que eu falo, o maior que tem no Brasil, não. Quando eu falei sistema colaborativo, não é o nosso. São apps que você reporta. É o Colab, gente. Dá nome. Bem legal. O Colab é uma empresa bem legal. Por acaso, é lá de Recife também. Quer dizer, o pessoal é lá de Recife também. Gente boníssima. Sérios. Direito. Faz um trabalho muito legal. Muito legal. E uma última pergunta aqui, colocaram, como que é o posicionamento dos arquitetos diante disso? Você falou muito da Secretaria de Infraestrutura, falou muito da inovação. Como que os arquitetos urbanistas têm se posicionado diante dessa atuação? Se eles têm desempenhado um papel no processo? Eu não tenho tido contato com a SMU. Com a SMU aqui em São Paulo, a Secretaria de Urbanismo. Não tenho tido. Aqui a gente tem 9 arquitetos urbanistas, mas um é para fazer um projeto para identificar os melhores locais para fazer escola. O outro, por exemplo, aquele Urano, quem é ali do projeto é uma arquiteta, uma mestranda do IAG, do Instituto de Arquiteto da USP São Carlos, Laura Dami, competentíssima. Ela é fera demais. Então, os arquitetos a gente usa, mas a gente não tem tido muita interação com a Secretaria de Infraestrutura de Urbanismo das cidades. Planejamento urbano. Tem uma última dele, eu não sei se já foi respondida aqui, mas é assim. Em linhas gerais, como funciona o monitoramento das obras de arte? Na mesma linha do Marcelo, como enxerga a aplicação em controle de obras em empreendimentos de pavimentação e bairros inteligentes? Como é que é? Cortou um pouquinho, Érica. Pode repetir, por favor? Perdão. A questão do monitoramento das obras de arte e também na aplicação do controle de obras em empreendimentos de pavimentação e bairros inteligentes. Vamos lá. Então, obra de arte, a gente começou o doutorado agora, o Ricardo Munhoz começou o doutorado na Politécnica sobre isso. A gente já está fazendo o hardware há 2 anos e meio, tá? O hardware tradicional para avaliar a saúde estrutural de pontes, você bota acelerômetros e aí faz a transformada em Fourier e vê a frequência natural. E vê os modos de vibração. Modo principal em torno de 2 Hz, modo secundário em torno de 8, 10 Hz e modo terciário em torno de 15, 16 Hz. A gente acha que isso só não é suficiente. Então, o nosso hardware, claro que tem acelerômetros, claro que tem giroscópios, mas ele mede flash continuamente, string gauge para ver carga, e aí a gente mede um sensor diferentezinho de ultrassom para a gente ver se há perda de seção. Mas a lógica é essa, no fundo você precisa ver o comportamento daquele objeto a partir de excitações conhecidas. Imagina mandar uma betoneira passar por aquela ponte ou viaduto uma vez a cada 3 meses. Então, na hora que você faz isso, você excita com a carga conhecida e aí você mede a resposta. E aí você compara com os dados anteriores. Então, obra de arte, a dificuldade não está no sensor. Não. A dificuldade está na bateria, porque a maior parte é afastado, e na transmissão de dados. Porque você tem... São arquivos TXT,
Então, a gente pode mandar por radiofrequência. Não tem grandes problemas. E aí consegue grande distância, 20, 30 quilômetros. Mas a obra de arte está no meio do nada. Então, a gente tem dispositivos Master Slave para concentrar e aí você pode transmitir até pelo Starlink, lá, pela internet do Elon Musk. Mas aí você centraliza no ponto e transmite desse ponto. A dificuldade é que, quando você tem uma anomalia, um caminhão bateu, você precisa mandar essa informação rápido. Rápido. Porque é uma anomalia extrema. Então, é essa coisa que a gente está fazendo. Mas já tem sistemas adequados no mundo. O que é que a gente é diferente? Os sistemas tradicionais que fazem isso, eles medem a 1 kHz. 1000 medidas por segundo. A teoria geral da amostragem, gente, é que a gente deve captar dados a uma frequência 2 vezes maior do que eu quero medir. Então, se eu quero medir no máximo 50 Hz, que é o quarto modo de vibração, os outros modos de vibração, a amplitude é muito pequena. Então, esquece. Para causar problema na saúde estrutural do implante. Mas se eu quero medir a minha frequência vai até 50 Hz, eu só tenho que medir a 100 Hz. Se eu medir a 1 kHz, 10 vezes mais que isso, eu vou poluir banco de dados. Só. Dificultar a transmissão, necessitar de maior storage e vou dificultar processamento. Útil não serve para nada. Então, é isso que tem que fazer. Os engenheiros civis, os arquitetos, a gente vê o que precisa, aí vai para a virtualidade e volta para a realidade. É esse caminho de ida e vinda. E a outra pergunta qual era? De pontos e viadutos? Me esqueci. Na verdade, obras de arte, né? E depois ele fala da aplicação no controle de obras e entendimento de pavimentação e bairros inteligentes. Putz, Guiló, pavimentação inteligente, eu estava numa discussão filosófica do que é uma rodovia inteligente. E eu acho que ser inteligente é fazer o que o Facebook faz. É individualizar as respostas da rodovia para cada veículo. Deixa eu traduzir. Eu não tenho mais pintura asfáltica, eu tenho LED. Então, na hora que um carro está andando rápido, melhor que dar multa é diminuir o espaço entre marcações. Isso vai dar para ele uma sensação que ele está muito mais rápido e ele vai diminuir a velocidade. Ao invés de ter placa, ter painéis de LED para dizer assim, ó, amigão, não é assim, aqui é ruim andar a essa velocidade. Para dizer, amigão, você desse carro está andando rápido demais para a nossa experiência aqui, porque aqui tem acidente. Então, é um processo interativo de coleta de dados, processamento e reporte da informação de maneira descentralizada, que é exatamente o que a gente faz na cidade. Isso, para mim, é uma rodovia moderna. Infelizmente, nas nossas rodovias, os buracos já são esses moderadores de velocidade naturalmente, né? Eu sei, mas a gente ainda é uma realidade muito triste. A gente já tem 200 mil quilômetros de concessões. A gente já tem isso. Tem um vídeo que é maravilhoso, maravilhoso. Infelizmente, eu não me lembro exatamente aqui, mas procura aí. O que é que eles botaram? Num semáforo, é um painel LED. Um sistema que identifica se os motociclistas estão com capacete ou sem capacete. E aí, ele diz assim, ele faz, aí aparece o painel lá, faz, amigão, aí bota o rosto dele. Você está sem capacete. Isso é individualizar a resposta da cidade para uma ação muito mais que punitiva, mas direcionando para onde você quer que as pessoas se comportem, para onde quer que o caminho que a gente quer que eles cheguem. É claro que multa é importante, mas a multa só vem depois, já acidentou, já morreu, já matou. A gente tem que ter ações de multar, punir, faz parte, mas tem que prevenir.
E a tecnologia é para prevenir, eu enxergo, pelo menos, tem um caminho enorme para prevenir. Olha, acho que como engenheiro é muito legal a gente ver isso que você apresentou e o seu trabalho, e como isso está evoluindo no Brasil. Então, e como cidadã, ainda mais, né, porque o foco principal acaba sendo, né, o atendimento das necessidades, o melhor uso do recurso público. Enfim, isso é muito positivo como crescimento, como aprimoramento de país, né? Então, eu queria aqui deixar o agradecimento pelo seu trabalho, principalmente, mas pelo seu tempo aqui, pela sua exposição. Você falou uma fala sua que eu achei interessantíssima, você fala que você funciona como os exames médicos, né, laboratoriais, e o gestor público é o médico que vai efetivamente tomar a decisão e direcionar. Então, ninguém pode tomar decisão sem dados, né? Então, ao menos o primeiro passo está sendo dado, então, realmente é muito, muito, muito importante a sua atuação. Muito obrigada, acho que não tem mais questões. Walter, você está com a mão levantada daquela hora ainda? Não, não. É só a gente pensar aí, Flávio, como é que a gente une tudo que você trouxe, ou como coisa que você já está fazendo, ou como potencial, como um desafio para o Hub, que, né, em determinado momento você falou que tem um momento do risco, né, onde você ainda está, vamos dizer assim, modelando ali, né, e talvez seja um ponto aí que a gente coloca temas, né, e aí a gente busca formar contexto, né, vamos dizer, dar uma cultura geral em torno daquele tema, mas depois a gente vai tentar ser útil em algum lugar, né? Então, enfim, várias ideias aqui, a própria questão da norma de desempenho dos pavimentos, eu acho que é um tema bem interessante para a gente, né? E a gente sabe que tem essa linha aí de Embrapi, né? Enfim, eu acho que a gente tem que buscar um tema de desenvolvimento. É muito legal, tanto no que está acontecendo na impressão 3D, como no seu depoimento, ver como o Brasil, né, tem potencial, né? A gente não precisa ficar com essa submissão, né, de que as coisas acontecem só nos países desenvolvidos, né? Aqui tem um potencial enorme. Então, eu acho que fica aí como um desafio nosso, né, encontrar um tema que a gente possa gerar utilidade. Essa questão da norma de desempenho para pavimento, eu sei que você sempre está sendo contratado para a prefeitura, né? Eu fico imaginando que bom se você fosse contratado pelo TCU ou pelo governo federal, porque o que a gente gasta de dinheiro da sociedade em soluções ruins, né, é enorme, né? Enfim, mas talvez norma do desempenho, a gente pensar sensor, pensar como é que seria o processo, seja um negócio bacana. Para quê? Para também induzir o político, digamos, ou o prefeito, né, o gestor, a ir buscar as melhores soluções, né? Quando você falou lá, achei interessante que você falou, olha, quando tem ônibus ali, a gente já viu que tem que ser uma solução, né? Você falou da SMA, quer dizer, é isso, né? Os dados induzindo o poder público. Não adianta o cara armazenar os dados ali para ele não se expor para a sociedade, porque a sociedade quer saber aonde está indo o dinheiro, né? Então, enfim, fica aí como uma ideia, talvez. Estava falando com o Mário William, né, lá da BNT, uma norma de desempenho, mas com essa base tecnológica, eu acho que seria bem interessante. Gente, muito obrigada pela colaboração de todo mundo. Você quer falar mais um fechamento, Flávio? Boa. Agradecer só. Tá ótimo. Muito obrigada, Flávio, pela palestra incrível que você trouxe para a gente.